boa noite para todos, né? Meu nome é Hugo. Estou fazendo isso aqui mais por motivo mesmo da minha paixão de falar sobre investimento. Eu gosto de falar sobre investimentos e eu acho que é um assunto que é muito importante para todos. Eu quero difundir isso para toda a população médica, justamente porque a gente vê o quanto que os médicos normalmente são leigos em relação a esse assunto. Então, tudo que eu vou falar aqui são coisas assim que normalmente a gente fala bastante. Hoje eu trouxe essas fotos aqui só para vocês imaginarem o que vocês exatamente querem na vida de vocês, né? Tem muitas pessoas que têm diferentes tipos de prazer na vida. Tem pessoas que o motivo que as pessoas querem o dinheiro seja por um motivo realmente de objetos, né? Como uma Ferrari, um carro, um jato, né? São pessoas que normalmente têm a linguagem dela de prazer, de amor mesmo, presentes. Tem pessoas que são assim, não tem nada de errado em relação a isso. Vários livros de investimento falam isso, vários livros em relação a onde você deve trabalhar também, né? Recompensas, livros de recompensas, falam também sobre isso. Já tem algumas pessoas que gostam de ter, na realidade, um tempo de prazer, né? Ficar numa praia, ter um tempo bom. Tem pessoas que o motivo de ganhar dinheiro seja por motivo de quer ficar junto com as pessoas, né? Fazer uma festa, por exemplo, né? Recentemente, a minha esposa fez 30 anos e a gente conseguiu fazer uma festa de 30 anos no Hotel Nacional, né? Foi uma maravilha. Então a gente tem esse prazer também em conviver com as outras pessoas. Tem pessoas que têm o prazer em relação ao tato. Tem pessoas que gostam de massagem, carinho, né? Tem pessoas que realmente o motivo, a maior recompensa para essas pessoas seja o tato. E tem algumas pessoas que a maior recompensa seja a segurança, né? Cada pessoa tem diferentes metas na vida. E o que a gente deve pensar sempre no investimento é qual é a meta que você quer alcançar. Isso é a primeira parte de qualquer tipo de investimento. Assim descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Eclesiastes 5:18. Não há nada de errado da gente querer recompensa. Isso faz parte do ser humano, né? Isso faz parte da gente mesmo. Então a gente está aqui, o dinheiro não é simplesmente para você mostrar que tem poder ou para você se gabar. Realmente o dinheiro é um método de recompensa e a gente tem que gastar essa recompensa para realmente servir de alguma coisa na nossa vida, né? Então hoje no workshop de investimento a gente vai falar sobre LCI, LCA, CDB, LC, todas essas são várias letrinhas, parecendo sopa de letrinhas, né? Como o povo disse, que dá muito nó na cabeça de várias pessoas, mas o que tem em comum nesses tipos de investimento, nesses 4 investimentos em específico, que são os investimentos que é mais para você acumular para recompensa para você. Ela é um tipo de investimento que é muito bem oferecido para as pessoas que querem acumular a curto, médio prazo o dinheiro para servir de recompensa. Então hoje a gente vai falar sobre como você vai acumular dinheiro para você ter a sua recompensa, né? Então no dia a dia a gente tem normalmente as pessoas pensam primeiro, sente, depois age e isso leva ao resultado. Então a primeira coisa que você tem que entender para você fazer o seu investimento é qual é o seu pensamento, né? Até fala alguns livros, por exemplo, que é de arte da guerra, né? Fala que a gente tem que entender primeiro você mesmo, né? O eu, e depois você tem que entender o outro para você conseguir vencer uma batalha e de preferência a batalha deve ser vencida sem esforço. Daí que você tem que entender o investimento. Investimento é uma das poucas formas que a gente consegue obter dinheiro enquanto você dorme. E é o único jeito da gente ficar rico é você obter dinheiro enquanto dorme. Não ficar fazendo os plantões noturnos, ficar trabalhando adoidadamente. Isso você está trocando a sua vida pelo dinheiro. Você está gastando o tempo da sua vida para ganhar dinheiro. Já nos casos do investimento, não. Você está emprestando seu dinheiro para alguém e esse dinheiro vai render enquanto você dorme. Esse dinheiro trabalha para você. O dinheiro tem que trabalhar para você, não você trabalhar para dinheiro. Então, por isso que você primeiro tem que entender o autoconhecimento, né? Esse Daniel Kahneman é o Prêmio Nobel de Economia em 2005, né? É uma pessoa que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2005, que falou que a maioria dos erros de investimento é justamente porque você não se conhece.
E a maioria das pessoas, por mais que você tenha doutorado e pós-doutorado, age por instinto e não age tão racional. E esse instinto, na realidade, age como os seus pais agem. Então, para você entender qual é o seu pensamento em relação ao dinheiro, você tem que começar a ver como que os seus pais normalmente fazem com o seu dinheiro. O meu caso, por exemplo, eu tenho um pai que é extremamente econômico. Ele não quer gastar dinheiro por nada. Ele não tem dinheiro e mesmo assim ele não quer gastar dinheiro. Chegou a fazer trombose de membro inferior direito porque ele não quis ir na classe executiva para ir para o Japão. Ele vai ao Japão quase uma vez a cada 3 meses e ele não quis ir para a classe executiva. Sempre falei para ele ir, porque ele tem condição para fazer isso e ele chega a ficar dessa forma. Então, eu também me deparei que eu era uma pessoa extremamente econômica e não gostava de gastar dinheiro. E eu vi que isso era uma doença. Isso é uma doença. Você vê que economicamente a gente pode ficar doente justamente por causa de quê? Por influência. O que a gente aprende dos nossos pais em relação a investimentos e economia. O que a gente não aprende de ninguém mais em relação à economia. Você vai para a escola, ninguém vai te ensinar sobre investimentos. Ninguém vai ensinar como você deve pensar em relação ao seu dinheiro. Ninguém vai te ensinar que você deve fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. Né? Normalmente as escolas vão falar, trabalhe duro para ganhar dinheiro. Né? Você sacrifica a sua vida para você ganhar dinheiro. Esse é o pensamento que a gente é enraizado no dia a dia. E o que a gente tem que fazer é quebrar com isso. Se você for ver de biografia de quase todos os ricos, todo mundo fala que o dinheiro tem que trabalhar por você. O dinheiro tem que render enquanto você dorme. Agora vai perguntar para qualquer professora de escola o que eles vão falar, tem que trabalhar tudo para ganhar dinheiro. É isso que a gente é enraizado. E a gente tem que parar com isso. Tem que entender que o dinheiro, a gente não pode ser escravo de dinheiro. O dinheiro tem que ser os nossos escravos. A gente tem que fazer com que o dinheiro trabalhe por nós. Né? Outras coisas que a gente vê bastante é pessoas que ficam com raiva do dinheiro. Por quê? Porque os pais ou eram pobres, ou os pais eram ricos, de qualquer forma, eles ficavam com raiva justamente porque todo raiz de problema dentro da família era questão de dinheiro. A pessoa que normalmente desenvolve raiva no dinheiro tende a gastar. Por quê? Porque eles conseguem fazer o link entre o dinheiro e a desgraça na vida. Então, esses tipos de pessoas normalmente tendem a gastar mais dinheiro para não ficar dinheiro na sua mão. Isso acontece muito. Analise os seus pais e analise o comportamento em relação a como que você utiliza o seu dinheiro. Né? E vê se isso é o que você realmente quer na sua vida. Se realmente isso for uma coisa que você quer na sua vida, tudo bem, você pode manter e deve manter mesmo. Né? Eu acho maravilhoso ser econômico, né? Graças a Deus. Eu mesmo ando de um ninho, né? Mesmo tendo outro carro, eu deixo os melhores carros para minha mulher, né? Eu consigo andar de um ninho tranquilamente, eu não tenho problema nenhum com isso. Né? Só que eu vejo que é doença eu não gastar dinheiro, por exemplo, para uma festa que eu gosto. Eu gosto de reunir a minha família. Por que não gastar um dinheiraço nessas festas? Eu adoro viajar. Por que não gastar dinheiro nessas minhas viagens? Né? Daí eu comecei a fazer o meu trabalho, né? Autoconhecimento, e consegui superar isso. Então eu gostaria que também todo mundo pense, realmente reflita em relação a essa parte do autoconhecimento em relação ao dinheiro. Depois disso que a gente tem um autoconhecimento, conhecimento em relação a realmente os investimentos, né? Importância do dinheiro, né? Tem muita gente que acha que o dinheiro não é importante, isso também é um problema. A partir do momento que você não dá importância, é evidente que ela não vai chegar perto de ti. Se você tem um amigo que você não acha importante, essa pessoa não é amigo, né? Já começa por aí. Mas normalmente tende a afastar. Se você quer que a pessoa chegue perto, você tem que dar importância. E dinheiro também não é diferente. Se você não dá importância para o dinheiro, fala que dinheiro não tem importância, é evidente que o dinheiro não vai chegar perto de ti. E assim que você entender que o dinheiro é importante, aí sim tem os investimentos. E você deve estudar sobre investimentos. Então, agora, já que você já tem a noção, né, do que você tem que pensar, do seu autoconhecimento, aí sim você pode pensar em relação aos investimentos. Né? Em relação ao nosso investimento, primeiro passo, a gente tem que entender que luxo é importante sim. No nosso cérebro, tem alguns livros que falam que o nosso cérebro é como se fosse um elefante com um condutor.
O elefante é o nosso inconsciente, né? Subconsciente e o inconsciente, certo? Normalmente, 99% das nossas decisões a gente faz de acordo com o que o elefante quer fazer. É automático, a gente não quer mudar. Isso é o que acontece. E a gente tem um condutor que daria para mudar o rumo, mas normalmente a gente não faz isso. Então, para a gente conseguir realmente mudar esse rumo, a gente tem que entender a importância do nosso dinheiro, né? E o luxo é importante justamente por causa de quê? Porque racionalmente a gente entende que a gente deve poupar dinheiro para a nossa aposentadoria, racionalmente a gente entende que deve poupar dinheiro para ter a escola do filho, racionalmente a gente entende tudo isso, mas quem está no comando na maioria das vezes é o elefante, né? E como que a gente faz para que esse racional e o elefante consiga caminhar junto? É justamente oferecendo prazer. Então, para a gente conseguir a longo prazo realmente suportar isso, já foi estudado, em vários economistas já estudaram, que a gente precisa de ganhar algum prazer. A gente precisa de algum luxo para a gente conseguir manter a nossa meta a longo prazo. Senão, começa a sabotar. O nosso elefante vai começar a sabotar. A gente não vai conseguir acumular o nosso dinheiro a longo prazo, não vai conseguir acumular o nosso dinheiro para a aposentadoria. Então a gente precisa de oferecer um prêmio para o nosso elefante. Daí a importância do luxo. E dentro desse luxo que entra justamente o CDB, LCA, LCI e LC. Aqui eu faço uma comparação, né, dos investimentos com os medicamentos. A gente tem, eu adoro esse slide em relação a investimentos comparando com medicamento. A gente fala que o investimento via grande banco é como se fosse uma Coca-Cola. Todo mundo quer, mas faz muito mal para a sua saúde. Né? É isso que acontece com a maioria dos investimentos. Infelizmente o povo acha que investir via Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Caixa Econômica e Itaú, que são 5 bancos que cobrem 85% do Banco do Brasil, que é monopólio, e assim como qualquer monopólio é um roubo, tá? Esses normalmente faz com que desgaste o seu dinheiro. Eu já vi um investimento, por exemplo, do Banco do Brasil, de LCI, que é 70% do CDI. É exatamente a mesma taxa da poupança. E o povo cai na conversa de colocar um investimento nesse LCI, porque não sabe que 70% do CDI é igual à poupança. Simplesmente eles utilizam desconhecimento do povo para justamente tirar dinheiro da sua mão, falar que você não pode gastar aquele dinheiro. Quando você faz um investimento, eles têm um prazo que você não pode sacar aquele dinheiro, né? E eles aproveitam aquele dinheiro para emprestar para as outras pessoas. Então os bancos maiores normalmente consomem o seu dinheiro e consomem de uma forma feia, né? Aí existe também os investimentos que a gente compara com uma água. Faz bem para a saúde e todo momento você deve consumir. Que no caso é o famoso Tesouro Selic. Tesouro Direto, Tesouro Selic, na realidade o Tesouro Direto é investimento que você oferece para o país. Então você está emprestando o seu dinheiro para o país, né? Esse investimento, teoricamente, é o investimento menor risco possível na sua vida. Por quê? Porque se o banco entrar em falência, evidentemente você vai perder o dinheiro se você estiver investindo no banco, certo? Mas se o país entrar em falência, normalmente eles vão tirar o dinheiro de todos os bancos que tem no seu país, vai falir o banco primeiro, para depois falir o país. Tá? Então, por causa disso, normalmente o empréstimo para o país é muito mais menos arriscado do que empréstimos para o banco. Porque primeiro, num país, a primeira coisa que vai falir são os empresários, né? Depois vai começar a falir mesmo os bancos e depois que vai entrar em total falência do país. Então, é o último dinheiro que vai desaparecer no Tesouro Direto. Até mesmo porque esse dinheiro é um dinheiro que é emprestado para as outras pessoas de outros países também. Então, se eles começarem a dar cano no Tesouro Direto, aí o país vai afundar mesmo. Então, eles não vão dar cano. Por isso que é o investimento mais seguro que existe, é o Tesouro Selic. Dentro do Tesouro Direto existem 3 investimentos. Dentro disso, o Tesouro Selic é um investimento que é classificado como sendo menor risco.
Por isso que a reserva de emergência que a gente fala, que a gente tem que ter uma reserva de pelo menos de 6 meses de sobrevivência, é oferecido teoricamente no Tesouro Selic. Você deve deixar uma reserva para você sobreviver durante 6 meses. Depois disso, depois de ter um dinheiro que consiga sobreviver durante 6 meses em alguma coisa que é extremamente tranquilo, né, menos arriscado possível, que você deve pensar em outros tipos de investimento. Daí existe um investimento que a gente classifica como sendo sintomático em relação aos medicamentos, que é o que a gente vai abordar hoje, né? CDB, LCA, LCI e LC. Tem aqueles investimentos que a gente fala que é antihipertensivo, que são investimentos que a gente pensa em longo prazo mesmo. Antihipertensivo a gente não fica pensando para tomar para ficar melhor no momento, né? A gente pensa para não infartar daqui a 10 anos, 20 anos, é assim que a gente pensa quando oferece antihipertensivo. E a gente não pode ficar tirando, colocando toda hora, né? A gente não pode tomar, depois disso tomar, depois disso tomar, que esse negócio vai dar mal, né? Vai dar ruim, certo? É isso que a gente chama dos fundos de investimentos imobiliários, dos investimentos em imóveis no geral, né? A gente tem que pensar realmente em longo prazo e não pode ficar pensando em ficar retirando seu dinheiro daquele local toda hora. Então é exatamente igual ao antihipertensivo, né? A gente não pode ficar retirando e tem que pensar em muito longo prazo, né? Aqueles investimentos que são atrelados a IPCA e aqueles investimentos que é chamado de pré-fixado. Esses aí são aqueles que a gente considera como sendo antihipertensivo, pensando em longo prazo. Isso aí é para favorecer o condutor do elefante. Então, aqui a gente está querendo favorecer o elefante, aqui a gente está querendo favorecer o condutor de elefante. E existem outras também, por exemplo, tarja preta, né? Que é ações. Você pode morrer por causa de medicamentos de tarja preta, né? A gente pode ficar, inclusive, viciado. E é o que acontece em ações. Tem gente que fica viciada? Tem gente que fica viciada. Tem gente que pode morrer por causa disso? Tem muita gente que pode morrer. Mas se você souber utilizar, a tarja preta muda a qualidade de vida da pessoa. Antidepressivo, por exemplo, né, pode mudar a vida de uma pessoa e fazer com que a pessoa que estava morrendo fique viva. Então, realmente, ações é um tipo de investimento que, se você souber manusear, você pode mudar a sua vida. Nenhum desses investimentos para cá consegue realmente mudar a sua vida. Antihipertensivo muda a sua vida? Não, só muda a possibilidade de você infartar ou não futuramente. Mas naquele momento não vai mudar a sua vida. Já que as ações têm chance realmente de você conseguir mudar a sua vida. Há uma chance de mudar a sua vida. Bem utilizado também não tem risco. Assim como antidepressivo, se você utilizar de uma forma bem, não tem risco. Ações também. Existem ações que não tem quase nenhum risco. Você pode escolher esse tipo de ações. Tá? E assim como existe o que a gente chama de cirurgia, que são os derivativos. Aí realmente é mega arriscado. É questão de vida ou morte mesmo. Você só vai utilizar a questão de vida ou morte. Tá? Então, desses aqui, hoje a gente vai falar sobre os sintomáticos, aquele que vai fazer com que você sinta muito bem utilizando, tá? E é necessário justamente para você não entrar em depressão, né? Faz parte para traduzir o nosso elefante. Então, em relação a cada letra disso aí, tem um significado, né? Que é a letra de câmbio, LC, né? A letra de câmbio, tem o CDB, então, que é cada letra, a última letra, na realidade, é o que mais importa para a gente, né? O LCA é porque você está investindo em coisas de agronomia. LCI é porque você está investindo em coisas a ver com imóveis. Já o CDB é porque você está investindo realmente em bancos. E o LC você está investindo em corretoras de investimento. Quando eu falo em banco e corretora de investimento, o primeiro passo para você ser feliz é desbancarizar. Foge dos grandes bancos. A gente não está falando do pequeno banco não, tá? O pequeno banco realmente já está oferecendo taxas interessantes de investimento. O Banco Inter, por exemplo, né, que é o banco que é digital, que atualmente está acontecendo, o Nubank também, esses bancos digitais que são pequenos, bancos estão oferecendo umas taxas que é comparável mesmo com os bancos, com corretoras de investimento. Então, corretoras de investimento e bancos pequenos normalmente oferecem umas taxas interessantes. Já os bancos grandes, normalmente acontece roubo. Por que esses bancos maiores, né, principalmente esses 5 bancos maiores que tem, acaba te sugando muito? É justamente porque eles só vão oferecer coisas, investimentos que estejam atrelados ao próprio banco. Então eles vão oferecer somente LCI. Se eu estiver no Banco do Brasil, por exemplo, eles só vão oferecer LCI do Banco do Brasil. Eles só vão oferecer LCA do Banco do Brasil. Eles só vão oferecer CDB do Banco do Brasil. Eles só vão oferecer fundo do Banco do Brasil. Como assim? Eles vão falar para você:
dar o seu dinheiro para o banco numa taxa que o próprio banco está falando que vai ser, né? Ou você escolhe a sua taxa. Isso não acontece. Então, se o próprio banco está escolhendo a sua taxa, já tem alguma coisa ruim, né? E eles podem escolher a taxa que bem entender, e claro que eles vão escolher a taxa bem ruim, né? Depois que eles escolhem a taxa bem ruim para tirar o dinheiro de você, aí eles pegam esse dinheiro e colocam em qualquer investimento. Que normalmente a taxa que o banco te oferece é até menor do que o Tesouro Selic. Pensa bem, o Tesouro Selic é o investimento menos arriscado de todos. Como que você pode oferecer um investimento que é menos rentável do que o investimento menos arriscado do mundo? Não pode isso acontecer. Por isso que a gente fala que é o roubo. No mínimo deveria ser acima. Todos os investimentos que vocês vão ver tem que ser pelo menos melhor do que o Tesouro Selic. Tem que ser melhor do que o investimento que é oferecido pelo país. Se não for melhor do que o investimento que é oferecido pelo país, você deve investir pelo país. Assim, não só por causa de menos risco, mas também por questão de princípio, gente. Você está investindo para o país, está investindo porque o país vai oferecer infraestrutura com esse seu dinheiro que você está emprestando para o seu país, né? Então, o nosso país fica melhor quando você investe. E o investimento, você tem que entender isso também. A gente não está fazendo investimento somente para nos enriquecer. O investimento a gente tem que fazer para enriquecer todos. Por isso que eu me apaixonei pelo investimento. Porque a ideia do investimento é você conseguir investir para enriquecer todos, né? Então, se eu estou investindo num país, significa que o país vai crescer. Assim como eles vão, né, se eu crescer no país, eles vão retornar esse dinheiro para mim com maior valor. Então, os dois ganham. O investimento deve ser dessa forma, os dois ganhar. Mas os bancos maiores, infelizmente, não estão fazendo isso. Só estão tirando o seu dinheiro. Eles não querem que você enriqueça junto com eles, né? Já em casos que a gente oferece, por exemplo, né, com corretores de investimento, aqui eu coloco como opções XP Investimento, Rico Investimento, Easy Invest, mas hoje em dia já aumentou bastante o leque e existe até chamados de banco de investimento. Quando a gente fala de banco de investimento, banco à parte, por exemplo, o BTG Pactual, existe um banco que só serve para investimento. Esses bancos, por exemplo, são bancos menores, né, e oferecem taxas justas. Eles são justos de certa forma, tá? Assim como o Banco Inter, né, hoje em dia está oferecendo umas corretagens bem legais, né, investimento bem legal, mas infelizmente esses bancos menores ainda restritam em relação ao tipo de investimento. São poucos investimentos que tem. Por isso que eu recomendo ainda utilizar, né, as corretoras de investimento, porque eles oferecem zilhares de tipos de investimento e como que tem concorrência entre investimento, então Itaú está concorrendo com o Banco do Brasil, mas também está concorrendo com o Banco Inter. Aqui nas corretoras de investimento eles têm investimentos de vários bancos, né, e eles disputam entre si para conseguir o seu dinheiro. Então aí seria mais justo, tem concorrência, então eles vão ter que aumentar a taxa para a gente poder emprestar. E a gente só vai emprestar se a gente quiser, né? Então, a gente vai emprestar para quem? Para o banco que você quer que cresça. A gente vai querer emprestar para o banco maior que já está crescido? Não, você pode emprestar para o banco menor, justamente para o banco menor conseguir concorrer àqueles bancos maiores e os bancos maiores diminuírem a taxa para você. Futuramente isso vai ser bem melhor para a sua vida também. Claro, isso se você quiser emprestar para o banco, você pode emprestar para as outras áreas também, né? Tá? Mas, evidentemente, ninguém é bonzinho, né? Até em relação a corretores de investimento, tem um porém, tá? Como que eles ganham dinheiro que você tem que ter na mente. Então, os bancos ganham dinheiro justamente te ludibriando para pegar dinheiro da tua conta, né? Então, por isso que você tem que ficar atento em relação a isso. Já em relação à corretora, eles ganham dinheiro toda vez que você conecta você com algum local que você vai investir. Aí quando você faz isso, né, quando tem um contrato entre você e algum local que você vai investir, aí a corretora ganha um dinheiro do local que está sendo investido. Tá? Então o que normalmente está acontecendo nas corretoras de investimento? Eles vão te mandar 1001 mensagens, inclusive vão te telefonar para você ficar mudando toda hora de investimento. Evidente, é assim que eles vão ganhar dinheiro, né? Então, o que eles vão falar? Ah, invista aqui. Aí você vai, depois de uma semana, vai falar, não, esse investimento está ficando ruim. Vamos passar por tal investimento que está ficando muito melhor. Aí você vai pensar, né, que ele está querendo o seu bem, tirar o dinheiro daqui e botar o dinheiro para lá. Nessa transferência é que a corretora ganha dinheiro. Então, você tem que entender que ninguém é bonzinho. Então, se você for fazer um investimento via corretora, você vai ter que entender que não é para ficar trocando toda hora o investimento. Porque é assim que eles estão ganhando dinheiro. Né? Então, tem esses detalhes que você tem que entender, tá? Então,
No caso de desbancarizar, eu quero mostrar para vocês que a rentabilidade de 7% ao ano, atualmente o Tesouro Selic, né, que é o mais conservador de todos, tem uma rentabilidade de 6,5% ao ano. Tá? Então, rentabilidade de 7% ao ano é muito comum de você encontrar quando você for fazer investimento via corretora ou via banco menor. Certo? Se a gente for ter uma rentabilidade de 7% ao ano, R$10 mil em 10 anos torna-se R$19.671. Em 30 anos vai passar para R$76.122. Isso se você passar somente para 8%, se você conseguir um investimento que é só 1% a mais, isso já faz com que esses 76 mil passar para 5 mil reais, os 10 mil tornam-se 10 vezes mais em relação ao custo, né, o valor que você vai receber em 30 anos. Veja que de 10 anos para 30 anos tem muita diferença, né? Não é só triplo, é porque a gente está fazendo juros sobre juros. Então isso é justamente o juros sobre juros. Né? Quanto mais tempo você coloca, então quanto mais tempo você investe, eu não estou falando que você tem que deixar aquele dinheiro lá, você tem que entender que você tem que ficar investindo o tempo todo. Se você ficar investindo o tempo todo, você vai ter uma rentabilidade boa. Né? E essa é a diferença. Se você não estiver investindo nada, você vai continuar com 10 mil. Se você ficar investindo em várias coisas, né, continuamente, você vai ter um patrimônio muito maior, até 10 vezes maior. E qual é a rentabilidade que normalmente o banco oferece? Atualmente o banco está oferecendo uma rentabilidade de 4,8%, mais ou menos 5%, né? Falou que a rentabilidade é 5%. A rentabilidade de 5% em 10 anos é 16 mil e a rentabilidade em 30 anos é 32 mil. A diferença simplesmente de 8% para 5%, que é a diferença de um banco pequeno para um banco maior, estamos falando de uma diferença de luxo de 70 mil reais. Um carro de diferença em 30 anos. Né? Em 10 anos, a diferença de luxo que você vai conseguir é 5 mil reais. Já dá para fazer um passeiozinho legal. Então, dá uma diferença no seu luxo só de uma questão de 3%. Os grandes bancos vão falar, não, é só 2%, só 3% de diferença e a gente oferece muito mais seguro. Não é pouca coisa. Essa segurança que, teoricamente, eles falam que tem. Eu vou desmistificar, inclusive, essa segurança que eles oferecem para vocês, tá? Então, o primeiro passo que a gente oferece para ser feliz realmente é desbancarizar. E para você abrir uma corretora de investimento é fácil, é só você clicar no Abre a Sua Conta, gratuitamente você consegue colocar os seus dados e abrir. Lembrando que corretora de investimento também é um agente financeiro, né? Então, eles vão pedir todos aqueles dados que normalmente se pede em um banco. Então não fique com medo, é normal isso, tá? Eles vão pedir identidade, vão pedir, até vão perguntar para você quanto que você recebe. O banco não pergunta quanto você recebe? Então eles vão pedir. Claro que você não é obrigado a falar a verdade em relação a isso, mas eles vão pedir. Isso é normal, é um procedimento normal, tá? Então só para vocês entenderem que isso é um procedimento normal. Aí você vai ver, tem que escolher o investimento, mas antes da gente escolher o investimento, vamos comer alguma coisa, porque a gente tem que ter um pouquinho de força, né?